Bom dia, amados. Graça e paz. Nesses dias, temos tomado como base para os nossos devocionais algumas bem-aventuranças da Bíblia. Já se foram 21 capítulos e ainda temos bem-aventuranças para meditar com os irmãos e amigos. Já falamos algumas vezes que a palavra bem-aventurado também significa aprovado por Deus. Ou seja, todo aquele que agrada a Deus é também um bem-aventurado. Hoje, queremos tocar em mais uma bem-aventurança daquelas que são difíceis de explicar. Nosso maior problema não é o que está escrito, mas sim como os homens torcem e distorcem a palavra, de tal maneira que a mentira fica com roupa de verdade. Então, quando a verdade nua e crua aparece, todo mundo fica assustado. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós temos pela primeira vez em todo o Novo Testamento o próprio Senhor Jesus falando sobre a igreja. É claro que esse é o principal assunto nos capítulos 16, 17 e 18 do Evangelho de Mateus. Agora, a nossa meditação será no capítulo 16, versículo 17. Mas antes, eu quero, para ganhar tempo, apenas parafrasear para vocês alguns versículos que estão antes de chegarmos ao coração do assunto da bem-aventurança. Jesus, ele está vivendo o final do terceiro ano do seu ministério. No início havia fama, multidões. Agora, ele está vivendo o período da sua rejeição e críticas. O sistema religioso de sua época era o principal opositor de seu ministério. Então, ele deixa a Judéia e parte em direção à região norte, à fronteira, longe das multidões. E em um local chamado Cesareia de Filipo, na época, chegando naquelas regiões, ele fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, os discípulos responderam assim: uns dizem que é João Batista, ou seja, uns dizem que você é João Batista. E nós vamos encontrar nos evangelhos o próprio Herodes achando que Jesus era o João Batista que ele havia matado. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que tu és o Jeremias ou um dos profetas. Sabe, não é difícil para ninguém, ao buscar conhecer Jesus com a sua própria mente, com o seu próprio coração, chegar a essa conclusão. A maioria das religiões do mundo reconhecem que Jesus é um profeta, é um dos profetas. Então, Jesus vai dizer algo agora para os seus discípulos. O Senhor diz assim: e vós, e vocês, quem dizeis que eu sou? Muito bem. A essa pergunta, Simão Pedro se apresentou e respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No pensamento hebraico, essa palavra Cristo significa ungido ou Messias, porque eles esperavam um ungido, eles esperavam um Messias.
E aqui Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias. E essa palavra está relacionada ao seu ministério, à sua função. Mas ele continua dizendo assim, olha, o Filho do Deus vivo. Agora ele não está falando de ministério, nem de função. Agora ele está falando da pessoa. Então, a confissão de Pedro aqui é que Jesus é o Messias. Mas ela não termina aí. Ela também diz que Jesus é o próprio Filho do Deus vivo. Em outras palavras, na confissão de Pedro, ele apresenta a pessoa e a obra que o Senhor iria realizar. Ele é o Messias de Israel. Ele é o Filho do Deus vivo. Então, Jesus, diante dessa palavra, ele responde assim. Mateus capítulo 16, versículo 17. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nós encontramos a bem-aventurança. E essa bem-aventurança, ela foi dada para Simão. Simão, esse era o nome de Pedro, Simão. Agora, essa palavra filho de Jonas, ou Bar Jonas, como está em algumas traduções, tá? Ela poderia também significar Simão, um João qualquer. Simão, apenas um Simão, tá? Mas agora, por causa dessa confissão, ele vai ser colocado numa posição que ele jamais imaginou, tá? Porque agora ele é chamado de bem-aventurado, ou seja, aprovado por Deus. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no detalhe dessa bem-aventurança, porque o Senhor diz assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, você precisa entender isso. O que Simão falou não partiu da sua mente. O que Simão falou não partiu do seu coração. Simão, através da sua capacidade mental, jamais poderia chegar a essa conclusão. Simão, através da sua visão natural, jamais podia chegar a essa conclusão. Simão, através da sua herança familiar, jamais poderia chegar a essa conclusão. Seus pensamentos, sua vontade, suas emoções, jamais chegariam a essa conclusão. Mas o que o Senhor está dizendo é que ele é um bem-aventurado, porque Deus o revelou. Deus o revelou. Deus revelou para Simão quem era Jesus. Sabe, essa palavra revelação, ela também significa tirar as cortinas. Sabe quando você vai ao teatro, você chega lá, você assenta na plateia e existe uma grande cortina que não deixa você ver nada do que está acontecendo no palco. Mas chega um momento em que algumas pessoas puxam aquela cortina, abrem a cortina, e quando há esse descortinar, você sabe o que está lá dentro. Você consegue ver o cenário, você consegue ver os artistas, você consegue ver os músicos, os instrumentos, você consegue enxergar tudo depois que houve esse descortinar. Então nós podemos dizer assim que Pedro é um bem-aventurado. Por quê? Porque ele adivinhou quem era Jesus? Não. Porque Deus revelou quem era Jesus. Sabe, o nosso tempo é bastante curto. Então, eu não vou tratar dos assuntos com respeito ao versículo 18, onde Jesus disse para ele assim, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, eu não quero falar sobre isso com você hoje. Quem sabe a gente pode falar numa outra situação. Mas eu quero que você entenda o que eu vou te dizer. Sem uma revelação de Deus, ninguém conhece Jesus como Cristo, como Salvador, como Filho de Deus. Tudo que nós conseguimos descobrir com a nossa própria mente é história e religião. E essas coisas não são suficientes para que nós sejamos para Deus aquilo que Ele quer que sejamos. A base fundamental da edificação da igreja nunca será Pedro e nem sairá da mente de Pedro. A base fundamental daquilo que é a igreja de Cristo é a revelação dele mesmo, ou em outras palavras, a confissão de Pedro. Quando Deus abre os nossos olhos e nós compreendemos quem é Jesus, então nós podemos saber o que é a igreja de Deus. Na verdade, esse é o fundamento da igreja de Deus. O Senhor disse assim, ó, eu edificarei a minha igreja. Sobre qual base? Sobre a revelação de quem Ele é. Então entenda isso. Igreja não é prédio. Igreja não é religião. Igreja não é denominação. Igreja não é coisa que os homens fazem. Igreja, a igreja de Cristo, ela está sendo edificada sobre uma revelação de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você já viu Jesus assim? Você já sabe quem Ele é de fato? Se você já teve uma revelação de Deus, de quem é Jesus, bendito seja o Senhor, meu irmão, minha irmã. Você também é um bem-aventurado, porque é sobre essa base que a igreja de Cristo é edificada. E o desejo do meu coração é que você deseje também ter essa revelação do próprio Deus, de quem é Jesus. Porque quando você sabe quem é Jesus, você também se torna uma pedrinha de edificação da casa de Deus. E você pode realmente ser a igreja de Deus com os seus irmãos. Agora, quando você não sabe por experiência quem é Jesus, tudo que você pode fazer é criar mais uma religião, ou fazer parte de mais uma religião. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, e que essa oração possa ser a tua oração, se você ainda não conhece Jesus como deveria conhecer. Essa oração nos é ensinada por um irmão que já partiu para o Senhor. Ela diz assim: vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que é pelo teu poder. O revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer. O revelar Cristo em mim. Sim, essa é a nossa oração, ó Deus. Por misericórdia, dá-nos uma revelação pessoal de quem de fato é Jesus. O nosso Cristo, o teu Filho. Revela em nossos corações essa verdade, Senhor, para que por meio dela também possamos entender o que é a igreja. Nós te pedimos e te agradecemos,
em nome do Senhor Jesus. Amém.